João, capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Bom, antes desse texto começar, Pedro, ele volta a pescar. Nesse contexto já aconteceu a ressurreição de Cristo, a crucificação de Cristo, e Pedro e os discípulos voltaram a fazer o que eles faziam antes de conhecer Jesus. Eles voltaram a pescar. E aí Jesus se encontra com eles e faz a mesma coisa que fez muito tempo atrás. Jesus manda eles jogar a rede para o outro lado. Os discípulos não conseguiram pescar e Jesus fala: joga a rede do outro lado. E os discípulos jogam. E a rede enche de peixinhos. Os discípulos terem voltado a pescar, mesmo depois de tudo que eles viveram com Cristo, mesmo depois de terem caminhado com Jesus, mesmo depois de terem visto profecias se cumprir, eles terem visto tudo aquilo, voltarem a pescar depois de tudo, foi algo como uma vida sem propósito. Eles voltaram a fazer e a ser quem eles eram antes de conhecer Jesus. E mostra a ineficácia de como é uma vida sem Jesus, porque Jesus olha para eles e só com Jesus eles conseguem encher a rede de peixinhos. E o texto continua, e Jesus se depara com Pedro, confrontando Pedro. Jesus olha para Pedro, e na língua materna do texto, Jesus vai dizer uma palavra, para nós portugueses, na tradução fica mais fácil, mas ela é mais complexa. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me ágape? E ágape é um amor perfeito, é um amor que tudo suporta, é um amor que Paulo vai descrever em suas cartas, é um amor de entrega, é um amor genuíno, um amor perfeito. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama com amor perfeito e genuíno? E Pedro responde: Jesus, você sabe que eu filéu, que não é um amor perfeito, é um amor, ele está falando: Jesus, eu te admiro, você sabe que eu até gosto de você. E Jesus pergunta 3 vezes, e na terceira vez, Pedro entendeu, Pedro compreendeu o que estava acontecendo. O ponto aqui é que se no começo nós entendemos que não dá para viver uma vida de propósito sem Cristo, que é necessário viver uma vida de propósito por amor a Jesus, no final, entendendo o que aconteceu aqui com Pedro, amando Jesus de forma ágape, de forma entregar o seu coração completamente para Ele, amando Jesus, entregando completamente o seu coração, Jesus nos proporciona uma vida com propósito. Jesus nos dá uma vida de propósito. Amando Jesus, entregando o nosso coração de todo jeito, 100%, Jesus proporciona propósito para as nossas histórias. E aqui, percebe que não é uma esfera, uma idade, em relação à idade, em relação à perspectiva que eles viviam, mas Jesus proporciona um propósito para tudo que a gente vivencia, para os nossos trabalhos, para as nossas universidades, nas nossas escolas, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. Jesus nos proporciona um propósito, e para vivenciar esse propósito, é necessário amá-lo de uma forma ágape, de uma forma de entrega genuína e verdadeira, de todo o coração. E hoje Jesus olha para a sua igreja e pergunta: filhos, vocês me amam? E cabe a nós aprendermos a amar Jesus. E Jesus olha para Pedro no final e fala: Pedro, quando você era pequeno, você fazia o que você queria. Mas agora você não faz mais, porque o Espírito Santo te conduz. Como fechamento disso, para encerrar, Pedro entendeu, Pedro compreendeu que existia um propósito que Cristo chamou ele. Pedro mudou e começou a ser transformado por quem Cristo era. E lá em Atos, nós vamos ver Pedro pregando para 3.000 pessoas, 3.000 homens convertendo, e Pedro entendendo: esse é o meu propósito.
Por amar a Jesus, eu encontrei um propósito. O que esse texto mostra para nós é que existe algo a mais. Existe algo a mais do que simplesmente chegar amanhã, segunda-feira, começar a trabalhar, ir para a nossa faculdade, ir para nossas escolas. Existe algo a mais do que isso, que é vivenciar o propósito que Jesus separou para nós. De amá-lo de forma genuína. Talvez você tenha vivido uma vida vazia de sentido, mas Jesus te chamou para viver um propósito por amor a Ele, amando Ele, em qualquer parâmetro, em qualquer esfera. E Ele te convida hoje. Amém? Amém.